estamos ao vivo, né? Hoje a gente vai falar, pare de ser fugitivo, né? Pare de fugir de você, do seu propósito, daquilo que você quer, daquilo que você almeja, né? Faça aquilo acontecer, né? Coloque o que você quer em primeiro lugar, né? Como prioridade. Então hoje a gente vai falar, pare de ser fugitivo de você, do que você quer. Então, até quando você vai, né, fugir dos treinos, do governo, da sua vida, né? Quando a gente coloca isso ali na mente da gente, a gente sabe que a gente quer chegar lá, né? Quer fazer. Então, a sua vida, do seu propósito, não fuja, enfrente. Isso aqui é para mim, eu vou enfrentar. Isso aqui, eu que governo a minha vida. E o certo é você enfrentar, né? Encarar de frente. É isso que eu tenho que fazer. Quanto mais cedo você encarar, mais o seu propósito vai à frente, né? Aquilo que você quer, aquilo que você tem que fazer. Porque nós somos seres trino, né? Então, é alma, é corpo, alma e espírito. Quando a gente sabe isso, a gente sabe também que a gente tem que governar, né? Nós viemos aqui nesse mundo para governar e prosperar, né? Não só na financeira, mas no equilíbrio integral, né? Porque a gente tem que praticar e refletir que você está, né, fazendo o que é certo, cumprindo o que é certo, em todas as áreas, né? Faça uma ação, pratica metas, pratica, né, nelas hoje. O que eu quero da minha vida, o que eu quero fazer, né? Sábado à noite a gente tem mais tempo, mais vontade de fazer as coisas, né? Então, comece hoje, né? E quando a gente sabe, né, que o drive do espírito é lucidez, a gente sabe que o espírito, ele foi feito para fluir, né? Não para parar, né? Ter medo. Ele foi feito para fluir, para você ir em frente. Então, reserve, né, os 10 minutos para meditar aquilo que você já está querendo, né, há muito tempo, que está querendo fazer, né? Como se estivesse fazendo. Então, isso vai te sentir, né, mais próspero naquilo que você quer. E a alma é o governo, né? A alma é um drive, né? Se você colocar lá, né, é o governo. Então, a alma foi feita para governar pensamentos, sentimentos e vontade. Quando você coloca essas três coisas ali para resolver, né, sentimentos e vontade, você vai ver que você vai chegar onde quer. Então, tudo é um caminho, mas tem que seguir para chegar lá, né? Tudo é um foco, né? Mas tem que focar para chegar. E quem foca também tem que dizer não para muitas pessoas, né? Senão não chega lá. E quando a gente pratica, né, a alma, que a gente sabe que a nossa alma foi feita para governar, os pensamentos, sentimentos e vontades, a gente sabe que a gente tem o que é certo, né? Então, identifique, né, a sua emoção que está dominando você e governe, né, sobre ela. Não deixa. Governe você. Você tem o governo, né? Você tem o princípio de onde quer chegar. Você tem a verdade, então vai em frente. E o corpo tem que obedecer e desfrutar, né? Duas coisas o nosso corpo tem que fazer: obedecer e desfrutar. E quando a gente, né, porque o corpo não é teu inimigo, ele é um instrumento do seu propósito. E hoje dê ao seu corpo, né, um treino, e uma refeição saudável, né? A gente sabe que o corpo tem que ter treino, refeição saudável, né? Então, tem que fazer o que é certo, né? Porque o corpo, ele nos dá legalidade aqui na Terra, né? Ele é o que nós temos aqui na Terra. Então, sem saúde física, não há como, né, cumprir a missão. Então, tem que cuidar da saúde física e avalie, né, as coisas básicas, né, que tem que ser todo dia, né? O corpo, sono, água, treino e alimentação. Então, você está fazendo certo, você está tomando de água que é preciso, você está dormindo às 7 horas que é preciso.
Então, tudo é um caminho, né? Mas se tiver fazendo errado, você não chega a lugar nenhum. Então, identifique se você está fazendo o caminho certo, né? Como dormir, né? Alimentar e beber, água, treinar, isso é o básico que a gente tem que fazer. Todos nós sabemos que isso é o básico, né? Então, o extraordinário só vem depois do essencial, né? Aquilo que é essencial para você. Então, busque, né? E ajuste esses pilares da sua vida para você seguir certo aquilo que você quer, né? E a gente sabe que o CPF da gente tem que estar forte, né? Para fazer as coisas. E quem tem CPF forte vai governar o CNPJ tranquilo, né? Então, não adianta ter uma empresa próspera, né? E a vida pessoal falida, né? Então, pratique, né? Coloque a saúde antes do trabalho. Eu tenho que trabalhar, mas também eu tenho que cuidar da minha saúde. E quando você diz, poxa, eu tenho que ir primeiro, eu acordei, primeiro eu tenho que treinar, né? Para o meu corpo, para me enfrentar o dia a dia, fazer as coisas certas. E às vezes vem aquela vontade de não fazer, né? Coloca o fazer antes, né? De fazer mesmo, né? Dizer eu vou fazer e não tem problema, né? Eu vou em frente. É isso que a gente tem que fazer da vida da gente, cuidar do CPF, né? E não existe governo sem autogoverno, né? Você tem que autogovernar, né? Daí você governa. E quem não libera, né? Mesmo não libera ninguém. Quem não lidera, não lidera ninguém. Então você tem que liderar primeiro para depois liderar os outros, né? E a escolha é sempre a disciplina, né? A disciplina pessoal, né? E cumpri-la hoje, né? Hoje eu tenho essas coisas para fazer. E é uma disciplina que eu tenho que colocar em primeiro lugar para me fazer. Porque se eu não colocar, eu também não vou fazer. Eu vou achar outras coisas antes do que eu tenho que fazer, né? Então, por isso que tem que dizer, não, eu tenho que fazer. As minhas prioridades, né? Para o meu corpo, eu tenho que fazer. Quando a gente coloca isso, a gente dá um jeito e faz, né? E quando a gente diz, né? Eu sou a imagem e semelhança de Deus, né? Que é ISD, né? Então a gente sabe, a gente tem que refletir o governo, né? E a força e o propósito, aonde eu quero chegar, né? Esse momento é seu, é onde eu quero, o que eu quero fazer, né? Então repita, né? Em voz alta, né? E diz, né? Haja com o que você quer, né? Haja com a sua identidade. Eu tenho que fazer, eu vou fazer e pronto. E a gente sabe, né? Que só tem um caminho que é certo, né? E a gente às vezes precisa selecionar todos os dias, né? Primeiro, o recrutamento, né, da vida de você mesmo, né? Eu estou fazendo, eu estou me agindo certo, né? Então, se você escolha para você academia, você tem que ir lá fazer, né? Tem que estudar, tem que ir lá fazer, tem que orar, tem que fazer, né? Então, coloca isso como prioridade, né? Para a sua vida, né? Não bota outras coisas, né? Em primeiro lugar. Primeiro a saúde, né? Se você está bem, se o CPF está bem, você governa e vai fazer qualquer coisa, né? E a gente sabe que a gente sempre atrai, a gente faz aquilo errado e aquilo vem as consequências, né? Então, quando a gente busca entender que isso é certo, a gente faz parcerias com pessoas certas, né? Então, isso revela sobre você, né? Eu sou, quando a gente diz eu sou, eu faço, eu quero, a gente coloca isso em primeiro lugar, né? Então, a gente sabe também que tem que amar o próximo como ama a ti mesmo, né? Mas tem que fazer o que é certo. E amar é demais, né? Outro, esquecer de si, não é
não é disfunção, né? Então a gente sabe que a gente tem que ter amor próprio antes de fazer pelo outro. Eu estou fazendo para mim, eu estou agindo, né? Diz que Deus nunca está atrasado, né? Ele não falta em parte alguma na nossa oração, ação, né? Naquilo que nós queremos fazer. Então, liste 3 coisas hoje. O que eu tenho que fazer para o meu corpo, né? O que eu tenho que fazer que eu ainda não fiz hoje, né? Então, quando a gente lista, escreve no papel que aquilo ali é prioridade, a gente coloca tempinho, né, para fazer aquilo. E aqui, com esse tempo você vai se preparando, né, colocando disciplina naquilo que você quer. Então, fazer hoje sem esperar. Hoje eu vou fazer sem esperar, né? E lá na Bíblia, Provérbios, né, tá assim, né? Venda tudo o que você tem e adquire a sabedoria, né? Provérbio 4:7. Então a gente tem que saber que a gente pode escolher, né? Se a gente tem sabedoria e coloca como prioridade, a gente vai fazer. E a sabedoria vale mais do que qualquer bem, né? Então, você colocar isso ali em primeiro lugar também, né? Por isso que a gente fala muito, né? Tire 30 minutos para você estudar, para você entender, para você aprender, né? Fazer aquilo que tem para fazer, né? Planejar. Agora veio certo. Então, busque isso ali como prioridade que você vai fazer. E hoje a gente sabe que algo a nossa visão, ela vai, a partir que nós vamos conhecendo e aprendendo, ela vai aumentando. Então é isso que a gente tem que fazer. E não é tudo o que eu quero, é sobre o que eu preciso. O que eu preciso fazer? Então, a resposta é dura, né? Mas gera transformação. O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer academia? Tenho que cuidar do meu corpo? Tenho que beber água? Tenho que dormir? Então, quando você revisa essa decisão recente, né, você baseia no seu desejo e a necessidade que é real. É real fazer isso ali? Eu preciso fazer isso aqui? Claro, é o certo, né? Vamos fazer, vamos dedicar o nosso tempo, né? Nós temos 24 horas por dia, né? Mas tem poucas horas assim para nós fazer o que é prioridade. Então, escolha bem e faça, comece, né? Diz que uma mulher divorciada é como uma ação em baixa, né? Então, quando ela percebe, né? Eu quero dizer assim, ela se decepciona, né? Então, por isso que a gente tem que colocar a disciplina naquilo que quer, pensar bem aquilo que quer, para não agir como qualquer coisa, né? Tem que ter esse conhecimento que você quer, que você faz, que você está fazendo, né? Então, busque isso para a sua vida, né? E a gente sabe que tem que investir em si mesmo, né? Quando a gente quer valorizar as ações que a gente faz. Eu vou investir, eu vou ter que aprender, eu vou ter que fazer, né? Eu, né? Então, diz que o código é manter e investir em você, né? Você está investindo em você, então você é o seu maior ativo, né? Você que tem que fazer, né? Você tem que fazer muitas coisas. Então, se você é o maior ativo, pratique, né? Escolha o investimento pessoal, né? Ou um curso que você precisa fazer, ou mesmo, né? Ler um livro. Hoje em dia fala muito em network, né? Conhecer pessoas e interagir um com o outro para ver o conhecimento, né? A sabedoria. Então, tudo é um caminho, mas a gente tem que praticar, né? Às vezes a gente quer ficar num celular, ou numa TV, ou num filme, né? Mas nós temos muito mais para aprender com as pessoas, né? Do que às vezes ficar ali vendo uma coisa que não te leva a nada, né? Ou cuidar da vida dos outros. Cuide da sua vida, né? Faça aquilo que você quer, dedique o seu tempo e busque, né? Eu vou querer aquilo, né?
Hoje nós estamos em setembro, outubro já é meu, quase final do ano. Você fez o que queria esse ano? Se não fez, ainda dá tempo, né? Comece hoje, porque o hoje vai até meia-noite, né? E a meia-noite começa hoje de novo. Então, quando a gente vive o hoje, faz o hoje, a gente sente aquele ânimo. Poxa, hoje eu fiz isso, né? Que bom, né? A gente comemora, né? Então, é isso que é a vida, é prosperar naquilo que quer e fazer logo, né? Não ficar a dizer para amanhã. Faça hoje o que você pode fazer. Investir em você é o principal, né? E o maior investidor é em nós mesmos, né? No próprio Deus, né? Então, Ele entregou tudo, né? Vida, né? Para nós, terra, tudo, semente, é só nós querer, né? Nós temos tudo, né? Hoje, quando eu li ali que a paciência, né? É par mais ciência, né? Daí a gente sabe que a gente tem que resolver os problemas, né? Daquilo que a gente quer. Então, às vezes tem que ter par, né? Uma par e mais a paciência, né? A gente sabe que a par é para pegar, né? Mas a paciência, a ciência é saber, né? O que é a vida, as coisas da vida. Então, vamos buscar isso para nós, né? Porque a gente sabe que nós somos feitos, né, de espírito, alma e corpo, né? Nós somos seres tri. Então, nós temos que saber o que nós queremos e fazer, né? E ser você mesmo, né? E fazer. Eu vou fazer. Mas se não vai fazer hoje, para que esperar se ele quer amanhã, se você pode fazer hoje, né? Então, e hoje é dia de você parar de ser fugitivo, né? Como eu falei lá no início da live, né? Pare de ser fugitivo, né? Fugir é o mesmo que adiar o propósito. Faça, tem que fazer, faça. Então encare, né? A tarefa que você tem e não evita, né? Hoje eu tenho que fazer isso, eu não posso evitar, eu vou fazer. Então, porque quem treina, reina, né? Então, isso é disciplina física, né? Que a disciplina governa, né? Se eu tenho princípio e eu quero governar, eu tenho que ter disciplina, né? E faça, né? Pelo menos um tempo, né? 20 minutos, aquilo que você quer hoje, né? O que eu quero hoje? Eu já digo, né? Pode começar por 1 minuto que você já resolve conectar naquilo que você quer, você já resolve muitas coisas, né? E porque lá na Bíblia, em Mateus 16, diz assim: não andeis ansioso, faça aquilo que deve fazer, não precisa ficar ansioso, né? E é porque a ansiedade é falta de confiança no cuidado de Deus. Não fica ansioso, vai lá, faz e resolve, né? E quando a gente sabe que toda preocupação, né, é um desnível da gente, que a gente se rebaixa, então vai lá e faz aquilo, né? E a gente sabe, né, que Deus já cuidou de muita coisa para nós e nós temos que fazer aquilo que nós queremos, né? Então, a gente sabe também que o governo, ele começa no autogoverno. Se eu tenho autogoverno, eu governo, né? Então, governar é quem domina, né, os seus hábitos, não deixa, né? Eu domino aquilo que eu tenho que fazer, então é isso que é governar. E quando a gente sabe, né, que cumprir a meta, né, tem que fazer, cumprir, vai logo, né? Então a gente sabe que a gente chega mais rápido naquilo que quer, né? E tem que provar que a gente tem domínio pessoal, né? Então, as metas não começa com as simples, né? Com aquilo que é simples, começa e vai fazendo, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, você precisa, né? Todos os dias, né? A gente sabe que todo dia a gente tem sempre algo para fazer e a gente sabe que
que a gente tem que prosperar, escolher, né, aquilo mesmo diariamente, que às vezes a gente não tem vontade de fazer, mas tem que fazer e faz logo, né? Então, ao acordar, você dizer assim, hoje parar um minuto, né? E fazer uma meditação, mesmo logo que sair da cama, ajuda muito, né? Pensar o que tem que fazer e considerar aquilo como já feito, né? Esse é um minuto de sabedoria que muita gente diz que logo ao acordar consegue fazer, né? Então, acorde, né, e convoque a sua missão antes de qualquer coisa. O que eu tenho que fazer hoje, né, de manhã? É uma minha missão, eu vou fazer antes de qualquer coisa. Então, porque Deus já fez parte, já fez essa parte dele, né? Agora é a sua vez. Então, faça, né? Esperar, não, né? Muitas vezes, eu vou esperar passivamente, né? Mas não, faça pessoalmente aquilo que tem para fazer. E quando a gente sabe, né, quando a gente sabe que a gente tem que fazer, a gente já coloca prioridade e vai embora, né? E a gente sabe que as ações imediatas, né, a gente tem que botar como prioridade, fazer e deu. E se você atrair aquilo que você... é aquilo que você se torna, né? Então, faça aquilo que tem para fazer, né? Porque a gente sabe que o futuro é o que você faz bem hoje, o futuro está garantido, né? Por isso que diz, né? Não fica ansioso pelo futuro, faz o que tem para fazer hoje, viva o presente hoje, né? Lá diz assim, não fique pensando no passado, porque o passado você pode escrever um livro. Então, conecta no presente, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Coloca os pés no chão e diz, eu estou aqui presente, eu estou vivendo o presente hoje que eu ganhei esse dia, né? E a gente, quando eu disse ali, né? Pare de ser fugitivo, então pare de fugir das coisas que você tem que fazer, né? Até quando você vai fugir do seu propósito, né? Quando vem essa pergunta na mente da gente, a gente diz, até quando eu vou fugir da minha missão, né? Então, e por isso é negar a sua essência, né? Porque todos nós temos uma essência, né? Todos nós, cada um de vocês, nós temos uma essência. E se a gente procurar entender, ter disciplina, a gente encontra ela no caminho. E aquilo que você quer, o seu propósito, está naquela essência. Porque você tem uma sabedoria que ninguém tem. Ninguém pode copiar você. Você é especial. Então, não fuja daquilo que tem para fazer. E busque aquilo, né? Com sabedoria, né? Para ficar mais fácil, né? E cada um de nós na vida merece os resultados que deseja, né? Todos nós merecemos. Mas então, tem que fazer, né? Diz que a colheita corresponde com o plantio, né? Então, não há desculpa, né? Tem que fazer, não adianta botar desculpa, né? Diz que quem assume 100% a responsabilidade pelo o que colhe hoje, né? Então faça, você vai receber o que você plantou. Muitas vezes, né, a diferença está na energia e na decisão que você tem que tomar, né? Então, todos nós temos 24 horas, ninguém tem menos, né? Então, direciona como usam, né? Como você vai usar tudo isso? E defina a decisão que vai praticar, né? Porque eu vou fazer isso aqui, eu vou começar agora, né? Então, sempre é hoje, né? Sempre é hoje que você tem que fazer, não é amanhã, né? Amanhã é outro dia, mas o que é principal é hoje. Então, o seu dia é agora, né? Ainda dá tempo de fazer, nós estamos agora em 21h13, até meia-noite dá muito tempo de fazer, né? Diz que quanto mais dor a gente sente, né? Mais você suporta, né? Maior a sua persistência. Então, persistência nasce de uma dor, né? Então, enfrenta, vai lá, faz, né? E relembre sempre, né, que o sofrimento que tornou mais forte. Então, agradeça. Às vezes a gente diz assim, puxa, aquilo passou na minha vida
Foi doído, sim, mas o que eu aprendi com aquilo? O que eu levo para a minha vida com aquilo? Por isso que a gente não, toda a vida tem que dizer, eu nunca perco, eu sempre aprendo. O sofrimento foi grande, mas quanto você cresceu naquela sabedoria ali. Tinha que aprender pelo aquele jeito, né? Então, lá em Tiago 1 diz assim, bem-aventurados os que passam por provações, né? Bem-aventurado, porque a própria fé gera, né? Fé e gera permanência, né? Então, vamos fazer, né? E vamos gerar fé naquilo que nós temos que fazer. E em vez de reclamar, muitas vezes as pessoas perdem tempo, né? Reclamando daquilo que está fazendo, que não está dando certo. Pare de reclamar. Diz que quem reclama, aclama, né? Então, deixa de lado isso. Com esse tempo você consegue fazer algo que você necessita e como prioridade, vai lá e faça, né? E sempre a gente sabe, em vez de reclamar, né? A gente pergunta, o que está a prova, né? Está gerando em mim? O que essa prova está gerando em mim? O que veio para mim aprender com esse sofrimento, né? Quando a gente coloca isso no meio da nossa história desse sofrimento, a gente vai ver que tem algo bom por trás. Então, porque a gente tem que saber que não é a vida que te deve, é você que deve cuidar dela. Então, quando você coloca isso em primeiro lugar, você sabe, né, que a gente está vivo. E quando a gente sabe que o presente é uma dádiva, né, então a gente tem que ser preservada, né? Então, hoje é um dia importante, né, de você cuidar de si, né? Mesmo como prioridade absoluta. Cuidar de você, não fuja, né? Não seja fugitivo. E quando você coloca isso na sua vida, você vai ver que tudo fica mais fácil, né? Então, hoje é um dia de você dizer, não sou mais fugitivo, eu vou enfrentar, né? Vou enfrentar aquilo que eu tenho que enfrentar e que é melhor, né? E a gente sabe que a gente tem que sempre procurar um pouquinho mais daquilo que a gente quer, né? E para chegar lá, a gente tem um percurso, né? Então, vai em frente, né? Não para. Se você veio aqui para buscar o que você quer de melhor, né? Dessa vida e fazer, então faça, né? Tem muitos caminhos, muitas coisas que a gente não consegue, né? Mas a gente sabe que a gente está respirando. Enquanto a gente está respirando, a gente tem que fazer as coisas, né? Eu gostei muito de algo que eu li hoje que dizia assim, se você está respirando, vai fazer o que tem para fazer. Porque tudo vem de Deus, né? Mas o meu espírito, ele também, né? Então, eu até estava procurando aqui para falar para vocês. Então, quando a gente sabe que pode respirar, tem muita coisa que a gente pode fazer, muitas coisas que a gente pode resolver, né? Só o dia que não poder mais respirar, daí você não pode fazer nada. Mas enquanto está respirando, vá fazer aquilo que você quer, vá buscar aquilo que te deixa feliz, né? Hoje a gente fala muito em transbordo, né? Vai fazer, vai comemorar aquilo que você fez. Deu errado? Aprendeu. Não fique reclamando. Deu certo? Oba! Mais um dia, né? Mais uma vitória, né? Então, a vida é isso aí. Contemplar o que nós estamos vivendo, o que nós estamos aproveitando, né? Às vezes as pessoas convidam e você diz não. Vai lá, diz sim, vai lá fazer network, né, que hoje fala, você vai sempre aprender alguma coisa boa para a sua vida, bem ficar ali na frente da televisão, ou em frente um celular, né, ou em frente... Você tem vida, né, tá respirando, vai fazer, vai procurar aprender, né? Lá em Provérbios diz, busca a sabedoria, né? Busca o conhecimento, ninguém te tira. Você está respirando, tem tudo para você buscar e fazer, faça, comece hoje, né? Comece
um sorriso para você mesmo lá no espelho. Eu posso, eu quero, né? Então, você chega onde que é. Queria dizer para vocês, né, que eu sou a escritora Iria Krieger. Eu tenho um canal no YouTube e meus livros estão no Amazon. E hoje eu resolvi fazer uma live, né, para falar daquilo que às vezes a gente esquece, né? E hoje a frase é: pare de ser fugitivo, né? Faz a sua vida melhor, faz aquilo que você quer. Não espere, né? Não adianta esperar. Quanto mais cedo você fazer, algo bom vai vir de volta para você. E é isso. Eu fiz. Quando a gente termina alguma coisa que a gente fez e comemora quem fez, daqui a pouco já vem outra coisa melhor, né? Então, tem coisas que a gente pode fazer, né? Mas tem coisas que a natureza não deixa, né? Mas quando você tem saúde, está respirando, faz tudo que tem para fazer, né? Tem tudo nesse mundo que tem para fazer, né? E é isso aí, gente. Eu queria dizer para vocês, né? Façam um excelente final de semana e que a vida continua, né? Que a gente pode ser mais e mais feliz, né? Fazendo aquilo que gosta, né? E acreditando sempre na gente, né? Quando a gente diz que a minha amiga sempre diz, o medo que tem que ter medo de mim. Eu não tenho medo. Então, isso é a vida. Estamos respirando, vamos fazer o que tem para fazer e resolver aquilo que tem que ser resolvido. Valeu? Então, vou terminar a live, né? Eu pensei que eu ia ficar uns pouquinhos, já fiquei mais do que imaginar. Mas foi muito bom, né? Espero que tenha gostado e que traga um pouquinho de alegria para você nessa vida, né? Que vocês sejam felizes, né? Valeu? Então é 4, 3, 2, 1.